Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 19. Capítulo 172. Louis estava de pé sob o firmamento, seu corpo inteiro banhado por relâmpagos, suas asas abertas no alto, seus cabelos dourados ao vento. Enquanto o relâmpago brilhava, iluminou suas asas brancas impecáveis, criando uma sombra enorme que envolveu Kaido e o Leão Dourado. Naquele instante, um golpe próximo à velocidade da luz iluminou o céu escuro. Chegou num clarão, atingindo os dois e atravessando-os por completo. Rachadura. Com um relâmpago que rasgou a escuridão, um rugido aterrador irrompeu, criando ondulações visíveis na atmosfera. Com um único golpe, Kaido e Shiki, desprevenidos, ficaram carbonizados. Com tênues arcos de eletricidade se enrolando e crepitando ao redor deles enquanto tossiam bocados de sangue. O corpo de Shiki convulsionava continuamente. Ele despencou do céu, caindo em uma de suas ilhas que ainda estavam em queda livre. Por outro lado, após um breve momento de rigidez, Kaido das Feras rapidamente recuperou a consciência. O imenso Haki em seu corpo, tão vasto quanto o oceano, surgiu, expelindo instantaneamente os arcos residuais de eletricidade de seu corpo. Então, Kaido cerrou os dentes e olhou para cima, encarando Louis, que mais uma vez estava absorvendo raios das nuvens de tempestade no céu. Isso doeu mesmo. Kaido inconscientemente tocou a cintura, onde o raio havia perfurado seu abdômen, e a ferida carbonizada. Ele fez uma careta. Percebeu que aquele golpe, que combinava Ki do Conquistador e Relâmpago, assim como o ferimento em seu pescoço antes, também deixaria uma cicatriz permanente. Isso deixou Kaido feliz e furioso ao mesmo tempo. Feliz porque ele havia encontrado novamente alguém capaz de lhe causar uma cicatriz permanente. E furioso porque sentia que a possibilidade de usar a força para coagir Louis e Helena a servi-lo havia se tornado completamente impossível. Enquanto Kaido rangia os dentes, Louis, lá no alto do céu, acumulou mais uma vez uma poderosa corrente elétrica e desceu novamente. Kaido exalou lentamente um ar quente. Uma luz escarlate brilhou em seus olhos injetados de sangue, e um sorriso selvagem surgiu em seu rosto cada vez mais bestial. Então, ele saltou da nuvem de chamas em que estava, seu corpo inteiro quase se transformando em um raio de luz enquanto disparava para o céu. Às vezes, ele se esquivava dos terríveis raios, outras vezes, brandia seu Asaikai, envolto em Haki do armamento avançado, para repelir os raios inevitáveis. Ele ascendeu rapidamente voando pelo céu com um assobio aterrador, e apareceu bem na frente de Louis. Sob o olhar atento de Louis, Kaido agarrou o Asaikai, que estava envolto em arcos de eletricidade negros e vermelhos, com ambas as mãos e o brandiu na velocidade de um raio. Grande verme, 8 trigramas trovejantes. Diante desse convite para um verdadeiro duelo de 1 contra 1, Louis naturalmente não tinha intenção de recuar. No vento uivante, a auréola acima da cabeça de Louis girava rapidamente e chamas irrompiam. Ele vibrou a lança com um braço e na lâmina, que já estava envolta em arcos de eletricidade de 2 cores. Acendeu um sol escaldante e o lançou para frente para enfrentar o ataque. As duas armas colidiram sem contato físico. O Haki do Conquistador irrompeu, e relâmpagos negros e vermelhos atravessaram os céus e a terra, dispersando as nuvens e a névoa que se acumulavam novamente e abrindo uma área sem nuvens com dezenas de quilômetros de largura. Um furacão caótico varreu a região, levantando ondas monstruosas no mar e se espalhando em todas as direções. Em Dressrosa, uma gigante branca pálida com quase 9 metros de altura, erguia-se sobre uma rocha em forma de cogumelo. Seu corpo inteiro irradiava um frio extremo, e ela enfrentou o tsunami de frente, congelando o mar num raio de várias milhas náuticas. Após fazer isso, Helena, em sua forma bestial, ergueu a cabeça terrivelmente gélida e contemplou o campo de batalha sob o firmamento. Sua mão, com garras em forma de foice, cerrou-se com força, e seus olhos escarlates, profundos em seu crânio, estavam repletos de relutância. Bum! Uma ilha gigantesca caiu no mar, criando mais uma vez ondas terríveis com centenas ou até milhares de metros de altura no oceano já devastado pelo tsunami. O fluxo de ar caótico ergueu o Leão Dourado, que estava deitado no chão, e o arremessou na superfície do mar, impedindo que fosse morto pela onda de choque do impacto enquanto estava inconsciente. Nesse instante, o céu se encheu de rugidos incessantes. O Haki do Conquistador colidiu, e uma gigantesca teia preta e vermelha cobriu os céus. Um após o outro, raios de Haki caíram do céu, abrindo crateras terrivelmente profundas no mar e na ilha despedaçada. Com um som de rasgo, as mãos carbonizadas do Leão Dourado exerceram força repentinamente, agarrando com firmeza as duas famosas espadas, Oto e Kogarashi. Imediatamente depois, seu rosto enegrecido se moveu, e ele então abriu os olhos abruptamente. No instante seguinte, o corpo do Leão Dourado, que havia sido sacudido pelo vento, parou no ar como se desafiasse a gravidade, e um sorriso arrogante surgiu em seu rosto carbonizado. Como eu imaginava, lutar contra uma potência de primeira linha é o melhor treinamento de reabilitação, disse o Leão Dourado, olhando para o campo de batalha no céu e soltando um suspiro turvo. No instante seguinte, a ilha, que fora despedaçada pelo impacto, ergueu-se rapidamente. Desfez-se em pedaços e se reformou, dando origem a uma série de leões ferozes, que circulavam ao lado do Leão Dourado enquanto ele cruzava o céu e avançava para o campo de batalha. Ao mesmo tempo, as duas famosas espadas que ele empunhava firmemente ao lado do corpo crepitaram novamente com tênues arcos de eletricidade negros e vermelhos, que cresceram à medida que ele se aproximava do campo de batalha, até envolverem completamente as lâminas afiadas. Essa reviravolta fez com que os dois, que estavam constantemente em conflito no céu, se separassem temporariamente. Ambos olharam para a figura arrogante que fazia um retorno triunfal. A boca cavernosa de Kaido, repleta de presas afiadas, se abriu em um sorriso feroz. Você voltou? Aquele cara, Shiki,
E do outro lado, Louis não se mostrou muito surpreso. Como um dos médicos de Shiki, Louis sabia muito bem que seu corpo havia sido curado por ele e já havia se recuperado ao auge que deveria ter para sua idade. Para ele que já dominava técnicas de alto nível, uma vez que seu corpo retornasse ao seu auge e ele recuperasse seu estado mental anterior, não seria difícil reaprender uma técnica como o revestimento do conquistador. Especialmente nesta batalha feroz, isso acelerou diretamente esse processo. É claro que se Louis estivesse determinado a matá-lo rapidamente com o físico de Shiki, que era inferior ao de monstros como Kaido e Big Mom, ele não teria tido a chance de deixar seu Haki retornar ao seu auge. Em breve, o Leão Dourado, no auge de sua idade, brandiu suas duas famosas espadas, envoltas em Haki do Conquistador, e liderando um grupo de leões forjados na ilha, inseriu-se à força no campo de batalha. Mais uma vez, a batalha se transformou em uma briga de 3 lados. Todos estavam enfrentando os movimentos dos outros dois, e todos estavam mirando nos outros dois. Os estrondos e tremores secundários da batalha tripla se espalharam por Dressrosa e pelos mares circundantes. Os tremores secundários, semelhantes a um desastre natural, forçaram Helena a manter sua posição na orla de Dressrosa, usando sua habilidade de congelar as ondas uma após a outra, transformando-as em uma alta parede de gelo que se erguia sobre o mar. Perto de Dressrosa, espiões e membros de diferentes forças, supernovas de diferentes eras e outros se reuniram. Naquele momento todos olhavam para o céu, contemplando a vista panorâmica do campo de batalha acima. O som como se os céus estivessem desabando, os movimentos desconhecidos que criavam impactos como meteoros caindo, os golpes que rasgavam o céu e fendiam o mar, tudo isso constantemente abalava a compreensão da realidade das pessoas. Nesse instante, os corações de muitos dos grandes piratas com recompensas de centenas de milhões de belis e das supernovas que haviam sido marcadas com o nome do mal, que testemunharam essa batalha foram despedaçados. Aqueles que se orgulhavam e se mostravam complacentes com sua própria grande força finalmente perceberam sua própria fragilidade. Muitos, após presenciarem a Batalha dos 13 e pensarem que desejavam enfrentar tais criaturas pelo grande tesouro, já cogitavam retornar às suas cidades natais para cultivar a terra. Embora nem todos tivessem perdido o espírito guerreiro, era previsível que no futuro, os grandes piratas e supernovas que testemunharam essa batalha se tornariam o grupo mais honesto e discreto desde o início da grande era da pirataria. Em um navio pirata sem qualquer insígnia, Pedro e Zeppo se agarravam firmemente ao corrimão para garantir que pudessem se manter firmes na embarcação que balançava. Serena, ela foi realmente salva por uma figura tão grandiosa? Pedro não prestava atenção ao seu corpo encharcado, mas olhava atônito para o campo de batalha no céu. Ao lado dele, Zeppo lembrou-se da vez em que propôs ir a Toto Land com Pedro para roubar o Poneglyphoneglyphoneg, e por um instante, seu rosto ficou um pouco contrariado. Do outro lado do mar, em um navio pirata ostentando a bandeira dos piratas do Barba Branca, muitos dos piratas observavam a cena no céu, seus corpos tremendo incontrolavelmente. Na proa do navio, o comandante da 8ª divisão, o Tritão Namor, tinha um olhar hesitante. Na parte mais baixa do campo de batalha, um homem alto, com cerca de 5 metros de altura e carregando uma foice e uma massa com corrente, pegou um par de binóculos e vasculhou continuamente os arredores, como se estivesse procurando por algo. Ao lado dele, ouviu-se uma série de gritos vindos de sua tripulação. Capitão, nós encontramos a nuvem de chamas dos jovens mestres. Onde? O homem alto ouviu e virou a cabeça, olhando na direção que seu subordinado apontava. No canto do seu campo de visão, num iceberg distante, uma enorme nuvem de chamas movia-se lentamente. Rápido, vão para lá. O Shichibukai, conhecido como Anafuda, viu isso e respirou aliviado, dando uma nova ordem decisiva. Logo o veleiro, impulsionado pelo vento e pelas ondas, chegou à borda da geleira. Anafuda saltou rapidamente para a geleira, liderando seus homens enquanto corriam para o local da nuvem de chamas. Contudo, quando Anafuda e seus homens se aproximavam, o inesperado aconteceu. De dentro da enorme geleira, uma mão gigante, coberta de garras em forma de foice e pelos brancos como osso, estendeu-se, alcançando diretamente a nuvem de chamas que pairava no ar. Ao ver isso, um mau pressentimento passou pelos olhos de Anafuda. Ele ativou decisivamente sua transformação em Akuma no Mi do tipo Zoan, transformando-se em um homem-dragão com uma longa cauda. Ele saltou alto e estendeu uma mão com garras, agarrando a nuvem de chamas que pairava no ar. Descanse em paz. Com um som estranho, a nuvem de chamas se dividiu em duas, cada metade segurada por uma das mãos deles. Anafuda olhou para a metade da nuvem de chamas em sua mão, com o coração cada vez mais ansioso. Ignorou o local onde estava e começou a vasculhá-la ali mesmo. Contudo, o destino parecia ter-lhe pregado uma peça. No fim, tudo o que encontrou foi uma caixa de madeira que lhe pareceu muito familiar. O rosto de Anafuda empalideceu. Inconscientemente, ele olhou para a besta gigante e pálida que segurava a outra metade da nuvem. Devolva a nuvem de chamas. No instante seguinte, Anafuda rugiu furiosamente, empunhando a foice e a massa com corrente que estavam ligadas por uma corrente e avançando em linha reta. A forma híbrida de besta de Helena ergueu uma sobrancelha, mesmo sem entender o que o rapaz à sua frente estava dizendo. Mas como ele já havia feito o movimento, ela naturalmente não tinha mais nada a dizer. Decididamente, ergueu seu martelo de guerra e usou o golpe que aprenderá com Kaido. No instante seguinte, o martelo de guerra frio e pesado foi brandido com um rugido de trovão aterrador, colidindo com a massa de corrente gigante na mão do Homem-Dragão. Bum! Uma enorme onda de choque se propagou e relâmpagos aqui devastaram a área, destruindo diretamente o campo de gelo em um raio de várias centenas de metros. No impasse, Anafuda olhou para aquele golpe familiar e sua expressão mudou. A jogada de Kaido? De repente, como se tivesse se lembrado de algo, ele olhou inconscientemente para os chifres retos e negros como as Eviche do Zone, ao lado das galhadas ferozes.
Você é a irmã de Yamato? E Helena o ouviu e ergueu uma sobrancelha perguntando de volta. Shichibukai, Hanafuda, você é um dos homens de Kaido? Hanafuda viu isso e respirou aliviado. Ele estava prestes a dizer algo, mas um rugido enorme veio de repente de trás dele. Bum! Inconscientemente, os dois voltaram seus olhares e viram que na linha do horizonte, uma pequena ilha após a outra desabava no mar, levantando ondas terríveis. Na chuva de lava carmesim, a sombra de um enorme dragão era claramente visível. Kaido! Kaido! Duas vozes soaram uma após a outra. Então, Hanafuda lançou um olhar para a nuvem de chamas atrás de Helena e liderou seu grupo de subordinados para correrem rapidamente na direção para onde o dragão azul e a ilha estavam caindo juntos. Capítulo 173. Lá no alto no céu sem nuvens, Lui dispersou a lança que brilha na ponta, que se formava em sua mão. Então, virou-se e encarou Shiki, que ofegava pesadamente e empunhava suas espadas gêmeas. Em seguida, Lui envolveu a lâmina da espada das 7 estrelas com a ki do conquistador e o atacou. Com certeza, Oshoku estava certo. Há um motivo para você não ser muito querido. Nesse instante, os três estavam cada vez mais agitados na luta. Kaido, com o espírito de luta fervendo, havia se transformado em sua forma de dragão e estava prestes a cuspir chamas para se envolver completamente. Lui também havia reunido o poder de sua espécie fantástica, preparando-se para acumular o poder da lança e lutar contra Kaido até a morte. Apenas este cara, o Leão Dourado, enquanto os outros dois carregavam seus poderes, havia derrubado mais de uma dúzia de ilhas desabitadas, poupando apenas a cidade principal e as poucas habitadas. Lui desviou graças à sua vantagem de velocidade. O próprio Kaido usou seu corpo e nuvens de chamas para bloquear várias ilhas, mas foi atingido pelo restante. Isso tornava difícil para Lui imaginar como, neste mundo onde todos eram durões e viviam em conflito direto, uma pessoa com caráter de Shiki poderia ter chegado ao mesmo nível de Roger e Barba Branca. O Leão Dourado não conseguiu se esquivar a tempo. Ele só pôde envolver suas espadas gêmeas com a ki do armamento, cruzá-las em frente ao peito e bloquear o golpe diretamente. Após ser arremessado para trás por várias centenas de metros, um Shiki enfurecido avançou novamente com suas espadas gêmeas. Vocês estão falando besteira. Quem em sã consciência esperaria alguém usar seu golpe final para depois enfrentá-lo de frente? Vocês realmente queriam esperar ele liberar o dragão de fogo completo e lutar até a morte? Enquanto voava, ele também envolveu suas lâminas em Haki do Conquistador e desferiu uma série de golpes que colidiram com os movimentos de Lui. Por um instante, golpes bicolores assobiaram e colidiram, estilhaçando-se e formando uma chuva de luz bicolor que se espalhou do céu. As palavras de Shiki, Lui não deu atenção, simplesmente empunhando sua espada e lança, envoltas em Haki do Conquistador, e desferindo um golpe ascendente. Por um instante, um violento tremor assolou o céu novamente, e uma teia de relâmpagos negros e vermelhos cobriu todo o firmamento. Depois de um tempo, Lui perdeu o interesse em lutar contra o Leão Dourado e interrompeu seus ataques proativamente. Então, sob o olhar estranho de Shiki, ele embainhou a espada das 7 estrelas. Lui não havia esquecido que estava ali para deter Kaido e impedi-lo de causar destruição em Dressrosa. De qualquer forma, Kaido já havia sido derrotado pelas dezenas de ilhas desabitadas de Shiki e caído no mar. Não havia mais necessidade de Lui lutar. O motivo de ter entrado em conflito com Shiki por um tempo era porque o que aquele sujeito havia feito era realmente difícil de engolir, mas a outra parte não era do governo mundial. Lui não tinha motivos para matá-lo. Sem mencionar que Shiki ainda lhe devia 2 Akuma no Mi comuns e 2 favores. Ao ver isso, Shiki ergueu uma sobrancelha. Depois de acalmar a respiração, aproximou-se com um sorriso malicioso. Vamos lá, vamos tomar um drink comigo e com o Oshoku. Aquele tal de Kaido virá nos procurar por conta própria depois de ser resgatado. Não precisa se preocupar com ele. A isso, Shiki explicou que embora o título de Kaido de criatura mais forte do mundo, em terra, mar e ar tivesse um certo exagero, ele ainda não conseguia se mover no mar, ele não tinha problemas para respirar. Esse cara não podia se afogar, e os reis dos mares não conseguiam mastigar sua pele resistente. Eles não podiam fazer nada contra ele. No mar, Kaido era imortal. Já no mar, os reis dos mares seriam mortos instantaneamente. Portanto, Kaido não podia lutar no mar, mas ainda assim era a criatura mais forte do oceano. Lui ouviu o disparate do Leão Dourado e por um instante ficou sem palavras. Por fim, após lançar um olhar para o navio pirata que se aproximava rapidamente, abriu as asas e retornou a Dressrosa. E o próprio Shiki também seguiu direto para Dressrosa. Logo, Lui dobrou as asas e pousou em uma rocha em forma de cogumelo na borda de Dressrosa. No entanto, a cena que se apresentou diante de seus olhos o fez sentir-se um tanto estranho. Ao lado de Helena, 2 crianças com chifres de Oni jaziam inconscientes sobre a rocha exposta. A menina, um pouco mais velha, tinha cabelos azuis e seus chifres de Oni eram maiores. O menino menor tinha cabelos roxos e seus chifres de Oni eram ligeiramente menores. De onde vieram essas coisas? Após um breve silêncio, Lui perguntou a Helena, que estava pálida como um fantasma. Na verdade, Lui já havia reconhecido a identidade daqueles 2 pirralhos pelas suas feições. Os futuros membros do sexteto voador dos Piratas das Feras, Uchi e Peijuan. Naquele momento, eles tinham apenas 11 ou 12 anos. Não parecia que tivessem vindo com Kaido para lutar contra ele. A pergunta de Lui fez com que Helena, de rosto pálido, voltasse a si. Ela falou num tom estranho.
Louis, eu me tornei uma traficante de pessoas? Louis estava um pouco confuso. Depois, Helena explicou lentamente o que havia acontecido. Agora mesmo, vi algo que parecia uma das criações da habilidade de Kaido voando em direção a Dressrosa, então estendi a mão e a detive. Mais tarde, um dos Shichibukai, o rei dos lagartos, Anafuda, correu até mim e lutou comigo pela nuvem de chamas. Depois ele pareceu saber quem eu era, parou de lutar e após Kaido cair do céu, reuniu seus homens e veio correndo até mim. Em seguida, Kaido foi arremessado ao mar pelas ilhas. A nuvem de chama se dissipou, revelando algo que pegou Helena completamente de surpresa. Duas crianças. Ela imediatamente pensou no olhar ansioso de Anafuda e gradualmente percebeu que aquelas poucas crianças muito provavelmente eram dele. Naquele momento, a visão de Helena escureceu e apenas um pensamento lhe restou na mente. Oh não! Eu me tornei uma traficante de pessoas. Louis ouviu isso e ficou bastante surpreso. Ele conhecia Anafuda. Ele era um Shichibukai que seria derrotado por Ace Punho de Fogo no futuro. Mas ele nunca imaginou que ele fosse amigo de Kaido, e também pai de Uchi e Peijuan. Logo, porém, Louis se lembrou do hobby de Anafuda de colecionar Akuma no Mi, especialmente do tipo Zoan ancestral. Nesse caso, não era sem motivo que ele era um dos homens de Kaido. Ao pensar nisso, a expressão de Louis mudou sutilmente mais uma vez. A questão do Anafuda fez Louis perceber que realmente não era fácil para o governo mundial reunir um grupo de pessoas como 7 Shichibukais. Anafuda era o homem de Kaido. Pode-se dizer que Jinbe, o Cavaleiro do Mar, era um homem de confiança de barba branca. Crocodile estava tentando usurpar o poder de um país. A Imperatriz Pirata tinha um relacionamento com os remanescentes da tripulação de Roger. O futuro como era membro do exército revolucionário. A relação entre Olhos de Gavião e Ruiva era incerta. Supostamente o Doflamingo original estava em conluio com Kaido. Parecia que apenas o Gordo Moria não tinha ligação com outras forças. Ao pensar nisso, Louis quase não conseguiu controlar sua expressão. Como o governo mundial e os fuzileiros navais conseguiram encontrar esse grupo de agentes quase inteiramente infiltrados? Louis balançou a cabeça, afastando esses pensamentos estranhos de sua mente. Nesse instante, Helena perguntou com alguma hesitação. Louis, o que devemos fazer com esses dois? Levem-nos de volta por enquanto. Depois que acordarem, perguntaremos se são filhos de Anafuda, disse Louis após pensar um pouco. Se forem, Anafuda virá procurá-los novamente. Podemos simplesmente deixá-lo levá-los. E Helena o ouviu e assentiu pensativamente. A estranha expressão em seu rosto suavizou-se consideravelmente. No planalto do rei, no salão principal do castelo, Goldberg saiu da enorme cozinha carregando comida e a distribuiu para todos na gigantesca mesa de jantar. O quê? Você realmente não bebe? Shiki, que estava coberto de bandagens e imundo, tinha uma expressão de choque no rosto. Ao lado dele, o Shoku, que estava bebendo de uma garrafa, também congelou momentaneamente atordoado. Diante disso, Louis engoliu a comida que tinha na boca, olhou para Shiki, que estava chocado, e respondeu casualmente. Você viu isso da última vez, não viu? O Leão Dourado ouviu e acrescentou. Naquela época, pensei que você estivesse preocupado que o vinho estivesse envenenado. Então pediu a seus 2 subordinados que o experimentassem. Louis ouviu isso e ficou surpreso, depois completamente sem palavras. E quanto às duas pessoas em questão, Daisbonês e Ajudin, suas expressões ficaram ainda mais estranhas. Eles, fazer o teste de veneno? Como isso é possível? Com o físico do capitão, ele poderia comer veneno à vontade e não ter o menor problema. Como Louis não consumiu tabaco nem álcool, Shiki e Oshoku também perderam a intenção de permanecer em Dressrosa. Após deixarem o pagamento final pela cura das pernas de Louis e a 100 milhões de belis como compensação pelos danos à sala de cirurgia, Shiki e Oshoku conduziram seus médicos de volta às suas ilhas flutuantes, preparando-se para aproveitar o fato de que a notícia da batalha ainda não havia se espalhado para reunir novamente piratas em Ashinozu e fazer os piratas voadores reaparecerem no mar. Depois que Shiki e os outros saíram, o grupo, que vinha reprimindo a empolgação, lançou olhares de admiração para Louis. Goldberg arrancou um grande pedaço de carne do osso que tinha na mão e disse rindo, a partir de hoje, ninguém no Novo Mundo jamais questionará a força do capitão. Diante disso, Rhodes se inclinou e disse com um olhar fingidamente irritado, ei, ninguém no Novo Mundo jamais questionou a força e o histórico de batalha do capitão. As consequências da batalha entre o capitão Kaido e os outros foram como um desastre natural, relembrou Gerd sobre a recente batalha, com o belo rosto tomado por espanto. Daisbonês cruzou os braços e disse em tom frio, a partir de hoje, o número de piratas que vem buscar refúgio conosco provavelmente aumentará cada vez mais. No futuro, o trabalho de triagem deles voltará a ficar bastante intenso. Diante disso, Uta acenou com a mão desplicentemente e disse, está tudo bem, eu cuidarei da triagem no futuro. Louis a ouviu e assentiu. Então, deixo isso com você, Uta. Então, Rhodes se abaixou, olhou para o grupo e disse num tom estranhamente animado, se mais pessoas se juntarem à tripulação do capitão, seremos a 4ª maior potência do Novo Mundo, certo? Diante disso, Ajudin balançou a cabeça e expressou uma opinião diferente. Não, o Leão Dourado e os outros provavelmente alcançarão o poder das outras 3 facções piratas antes de nós. Enquanto o grupo conversava, Uchi, que estava sentada de lado no salão principal, abriu lentamente os olhos com uma expressão confusa no rosto. Capítulo 174.
Uchi abriu os olhos em um sofá no salão principal, e a primeira coisa que viu foi um teto desconhecido. Então, como se tivesse percebido algo, sua expressão tornou-se urgente, e ela inconscientemente virou a cabeça para procurar algo. Ao ver seu irmão mais novo dormindo tranquilamente ao seu lado, ela suspirou aliviada e começou a observar os arredores. Os grandes olhos rosados de Uchi percorreram o ambiente, absorvendo tudo. Ela percebeu que em algum momento ela e seu irmão estavam em um enorme salão, e não em um navio. A decoração interior era bastante peculiar. No teto, a dezenas de metros do chão, suaves luzes incandescentes brilhavam. Não muito longe dali, várias figuras enormes, dezenas de vezes maiores que um humano, estavam sentadas umas em frente às outras. E o som alto de sua conversa podia ser ouvido. Ao ver isso, Uchi recuou. Ela sabia o que eram. Gigantes. Embora fosse a primeira vez que os via, sua reputação e poder eram mundialmente conhecidos. Por que eu e Pei Juan estamos aqui? Um olhar perplexo surgiu nos olhos de Uchi. Ela só se lembrava de que deveria estar dormindo em uma cabine de navio. Mas, depois de ser acordada por um estrondo enorme da última vez, ela se viu envolta em uma estranha nuvem branca. Pouco depois, ela e Pei Juan desmaiaram por algum motivo, e quando acordaram novamente estavam ali. Mas logo, o olhar perplexo de Uchi desapareceu, substituído por um olhar resoluto. Ela primeiro olhou para os gigantes não muito distantes, depois caminhou na ponta dos pés até o lado do irmão. Delicadamente tapou a boca dele e o acordou com cuidado de seu sono profundo. Pei Juan foi acordado por Uchi e, com um olhar sonolento, soube da situação em que se encontravam. Então, os dois desceram do sofá, que era grande demais para humanos. Contudo, assim que tocaram o chão e se viraram, ficaram horrorizados ao ver uma figura com mais de 3 metros de altura, vestida com uma armadura pesada e usando uma máscara de gás, parada atrás deles em algum ponto desconhecido. Após um breve momento de atordoamento, Uchi foi a primeira a reagir. Ela parou bem em frente a Pei Juan, seus olhos rosados encarando fixamente a figura que bloqueava o caminho. Onde estamos? E por que estamos aqui? Diante disso, Helena, que bloqueava o caminho deles, ficou em silêncio por um momento, antes de explicar sucintamente o que havia acontecido. Esta é Dressrosa. Enquanto eu a defendia, descobri uma das criações da Akuma no Mi de Kaido, uma nuvem de chamas. Naquele momento, um dos Shichibukai, a Nafuda, lutou comigo por ela. Mas no fim, depois de descobrir que Kaido havia caído no mar, ele correu para resgatá-lo. Quando me virei, a nuvem de chamas havia se dissipado e vocês dois, inconscientes, apareceram diante de mim. Uchi e seu irmão ouviram isso, com a mente quase em branco. Dressrosa. A nuvem de chamas de Kaido depois de um longo tempo, Uchi, ainda em guarda, mergulhou em pensamentos. Esses dois termos não lhe eram estranhos. Quando ela e seu irmão estavam no navio, estiveram perto de Dressrosa. E Kaido, seu pai frequentemente mencionava essa pessoa para eles. Ele era um bom amigo de seu pai. Mas, por que estávamos na criação da habilidade de Kaido? Nesse momento, essa pergunta surgiu na mente de Uchi. Enquanto Uchi pensava, Helena olhou para os irmãos e perguntou pensativa: vocês dois gostariam de comer alguma coisa? Ao ouvir as palavras, a expressão cautelosa no rosto de Uchi tornou-se ainda mais intensa. Contudo, quando estava prestes a recusar, um estrondo ensurdecedor ecoou de seu próprio estômago. Diante dos irmãos, os cantos da boca de Helena, sob a máscara de gás, se curvaram ligeiramente para cima. Uchi, como se pressentisse o olhar brincalhão, teve o rostinho corado, mas mesmo assim disse teimosamente: não precisamos disso. Mas logo, um segundo estrondo soou atrás dela. Uchi o ouviu, e a expressão em seu rosto congelou. Ela virou a cabeça, apenas para encontrar Pei Juan olhando para o lado, seu rosto também assumindo uma expressão estranha. Pei Juan. Ao ver isso, Helena pensou por um instante e então ajoelhou-se lentamente diante dos dois. Imediatamente depois, sob o olhar cauteloso deles, ela retirou a máscara de gás, revelando um belo rosto com um sorriso gentil. Os olhos escarlates de Helena brilharam com um olhar terno, e com uma voz suave completamente diferente da anterior, ela repetiu a pergunta. Vocês dois gostariam de comer alguma coisa? Mastigando, mastigando. Mastigue, mastigue, mastigue. Em uma mesa em frente a um sofá do tamanho de um humano, o irmão e a irmã de cabelos azuis e roxos devoravam a comida à sua frente. Uchi engoliu a comida que tinha na boca com os olhos brilhando. Em seguida, pegou os hashis e despejou todo o conteúdo de um prato na tigela de Pei Juan. Pei Juan, experimente isto. Este também é bom. E esta aqui. Diante da iguaria singular preparada pela raça dos gigantes, Uchi, que adorava seu irmão mais novo, desejou poder despejar toda a comida em sua boca. Pei Juan lutava para engolir a comida em sua boca, olhando com certo desespero para a quantidade que se acumulava cada vez mais em sua tigela. Já chega mesmo. Depois de um longo tempo farta de comida e bebida, Uchi tomou um gole d'água lentamente. Em seguida puxou Pei Juan, que estava tão cheio que sentia vontade de vomitar, e mais uma vez começou a avaliar o ambiente ao redor. Nesse instante, Helena e Lui, que haviam trocado suas pesadas armaduras por roupas normais, aproximaram-se e sentaram-se bem em frente aos irmãos. Uchi e Pei Juan olharam inconscientemente para os dois que se aproximaram. À primeira vista, reconheceram a irmã mais velha, alta, de cabelos brancos lisos e chifres negros, como a pessoa que acabará de tirar a máscara de gás diante deles. Mas quando seus olhares se voltaram para Lui, os dois congelaram, seus olhos inconscientemente atraídos para ele. Demorou um bom tempo para que Pei Juan fosse o primeiro a recobrar os sentidos. Suas pupilas se contraíram ao reconhecer que aquele era um monstro com uma recompensa de mais de 3 bilhões de belis. Então, discretamente, ele puxou o vestido de Uchi, acordando-a. Lui absorveu tudo aquilo, mas não deu muita importância. Percebendo que o momento era oportuno, dirigiu-lhes uma pergunta direta. O rei dos lagartos, Anafuda, um dos 7 Shichibukais, é o seu pai?
perto dali, e Helena sentou-se com uma postura elegante e também lançou seu olhar para eles. Ao ouvir isso, Uti balançou a cabeça negativamente para os dois. Não, meu irmão e eu não conhecemos nenhum rei dos lagartos, Anafuda. Atrás dela, Peijuan também fez uma cara de não sei do que vocês estão falando. Ao ouvirem isso, Louis e Helena trocaram olhares, certos da resposta em seus corações. Com exceção de Louis, nem mesmo Helena se deixaria enganar por uma mentira tão desajeitada. Mas nenhum dos dois se deteve no assunto. Um instante depois, Helena encontrou novamente os olhos rosados de Uti e perguntou suavemente: quais são os seus nomes? Quantos anos vocês têm? Uti olhou primeiro para o rosto gentil de Helena e ficou em silêncio por um momento. Então respondeu em voz baixa: sou Uti e tenho 13 anos. Este é meu irmão mais novo, Peijuan. Ele é 2 anos mais novo que eu. Ao ouvir isso, Helena, que também tinha o sangue dos Oni correndo em suas veias, franziu levemente a testa. Eles já são adolescentes, mas ainda são tão pequenos? Quando Helena tinha 15 anos, mesmo naquele ambiente hostil, ela já tinha mais de 2 metros de altura. Kaido tinha mais de 7 metros e Anafuda mais de 5 metros. Já Uti e Peijuan mediam apenas entre 1,3 e 1,4 metros. Isso fez com que Helena inconscientemente pensasse que os dois haviam sofrido de desnutrição desde pequenos, o que levou ao seu crescimento retardado. Consequentemente, sua avaliação de Anafuda caiu alguns pontos. Sua família não deixou você comer até se fartar? Após pensar um pouco, Helena perguntou com cautela. Diante disso, Uti e Peijuan pareceram confusos e responderam com expressões perplexas. Por que você acha que normalmente não temos comida suficiente? Ao ouvir isso, Helena ficou um pouco hesitante novamente. As palavras de Uti e de seu irmão a fizeram começar a duvidar. Seria possível que uma altura como a deles fosse normal? E que ela e Kaido fossem os anormais? E Helena ouvirá de Louis, a Judin e dos outros que os chifres Oni nas cabeças dos Oni eram semelhantes aos chifres nas cabeças dos gigantes de Elbaf, que tinham sangue ancestral de gigantes. Eles suspeitavam que também fossem descendentes dos antigos gigantes. Talvez uma pessoa como Kaido, que tinha mais de 7 metros de altura, fosse um resquício do sangue ancestral de gigante que corria em suas veias? Por um instante, Helena ficou um pouco confusa. Nesse instante, Das Bonês aproximou-se lentamente e informou Louis sobre uma novidade. Capitão, recebemos um relatório dos nossos piratas. Toda a 8ª divisão dos piratas do Barba Branca chegou a Dressrosa e está solicitando permissão para desembarcar. A 8ª divisão? Quem é o comandante? Ao ouvir isso, Louis perguntou de volta, inconscientemente. E Das Bonês respondeu imediatamente. É um homem-peixe Namor. Ao ouvir isso, um olhar de compreensão brilhou nos olhos de Louis. Um homem-peixe? Então deve ser por causa dos vários homens-peixe e da sereia que eu trouxe da base dos traficantes não faz muito tempo. Após saber de tudo, Louis respondeu casualmente. Nesse caso, pegue aqueles poucos homens-peixe e a sereia e entregue-os a eles. Louis não tinha interesse nos piratas do Barba Branca, então naturalmente não havia necessidade de se encontrar com eles. Entendido, Das Bonês assentiu com a cabeça e em seguida, foi cumprir a ordem de Louis com determinação. Depois que Das Bonês saiu, a Golden Retriever Min Serena veio procurá-los novamente, cutucando Louis como de costume. Louis, o irmão mais velho Pedro e o irmão mais velho Zeppo vieram me buscar. A voz de Serena era muito suave, e ela olhou para Louis com cautela. Louis a ouviu e ergueu uma sobrancelha, então, em meio aos pensamentos ansiosos dela, levantou-se. É mesmo? Então me leve para vê-los. Estou um pouco curioso sobre vocês. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 175. Na fronteira entre a cidade e a natureza selvagem. Pedro estava em pé no alto de uma árvore, com uma das mãos no tronco, contemplando o planalto do rei que se erguia imponente ao longe. Debaixo da árvore, Zeppo estava sentado em uma pedra gigante, com os braços cruzados e um olhar hesitante no rosto. Pedro, o que você acha que o arcanjo quer de nós? Ele realmente vai deixar a Serena ir embora conosco? Pedro acendeu um cigarro, soltou uma baforada de fumaça lentamente e disse, franzindo a testa, não sei. A escolha não está em nossas mãos. Mas não podemos simplesmente ignorar a Serena. Além disso, já escondemos o Vivricard que leva a Zou. Mesmo que todos morramos aqui, não é grande coisa. Zeppo ouviu isso e ficou em silêncio. Depois de um longo tempo, olhou para o céu e suspirou. A escolha não é nossa. Logo em seguida, uma série de passos soou nas proximidades, chamando a atenção deles. Imediatamente depois, uma figura que lhes era um tanto familiar apareceu vinda da direção da rua e correu em sua direção. Grande irmão Pedro. Grande irmão Zeppo. Um sorriso radiante surgiu no rosto peludo de Serena quando ela saltou diretamente em direção a Zeppo, que estava sentado na pedra gigante. Tum! Zeppo não conseguiu se esquivar a tempo e foi derrubado por Serena, sua cabeça batendo no chão com um baque surdo. Quando Pedro voltou a si, Zeppo já via estrelas com o mundo girando ao seu redor. Então Pedro balançou a cabeça, saltou do galho e aterrissou ao lado de Serena. No entanto, quando estava prestes a dizer algo, Serena, ao ouvir o barulho, levantou-se com um sorriso radiante e pulou em cima dele novamente. Bang! Outro baque surdo soou. Um instante depois, Pedro, tonto, lutou para se sentar. Em seguida, afastou Serena, que se agarrava à sua cabeça e se esfregava nele carinhosamente, e respirou fundo, ofegante. Perto dali, Zeppo também se sentou novamente. Ao ver aquela cena familiar, um sorriso há muito perdido surgiu em seu rosto. Logo, Pedro se libertou completamente do aperto mortal de Serena. Você quase me matou de novo, Serena, disse ele com um medo persistente. Diante disso, Serena, como que sentindo um pouco de vergonha, coçou a cabeça e deu um sorriso sem jeito. Ei!
Então, como se tivesse tido uma ideia, ela se virou para olhar para a figura alta que havia chegado em algum lugar desconhecido. Lord Louis. Estes são o irmão Pedro e o irmão Zeppo. Serena apontou para os dois, apresentando-os a Louis um por um. Pedro e Zeppo viram isso e ficaram chocados. Eles não tinham percebido a chegada do arcanjo, mas afinal, eles eram pessoas que estavam no novo mundo há muito tempo. Pedro e Zeppo rapidamente recuperaram sua calma habitual. Senhor Arcanjo, muito obrigado por salvar a vida de Serena. A isso Louis, enquanto avaliava os dois Mins, respondeu casualmente: não foi nada. Eu também estava bastante curioso sobre a tribo dos Mins, então fui até a base do traficante para tentar a sorte. A resposta de Louis fez com que Pedro e Zeppo ficassem desesperados. Aquilo que mais temiam havia acontecido. O extremamente poderoso arcanjo havia demonstrado interesse na tribo Min. Após trocarem olhares, Pedro se preparou e perguntou: Lorde Arcanjo, quando o senhor diz que está interessado na tribo dos Mins, o que quer dizer com isso? Resumindo, quero te conquistar, mas a dificuldade de te conquistar é ainda maior do que a da corrida dos gigantes, então não tenho tanta pressa. Após um breve momento de reflexão, Louis declarou seus pensamentos com franqueza. Desde que começou a considerar a relação entre a tribo Min e a família Kozuki da Terra de Wano, Louis percebeu que não era exagero dizer que os Mins eram leais à família Kozuki. Dado o caráter dos Mins, a dificuldade de convencê-los a se juntarem à família Kozuki era enorme. Portanto, a prioridade da tribo Min em sua mente foi caindo repetidamente, de um nível de vitória obrigatória para um nível de construir uma boa vontade primeiro e resolver o resto depois. Pedro e Zeppo ouviram isso e ficaram surpresos, mergulhados em pensamentos. E a própria Serena parecia completamente indiferente. Ela já havia descoberto suas intenções com Lord Louis. Após um longo tempo, Pedro foi o primeiro a recobrar os sentidos. Senhor Arcanjo, disse ele com uma expressão complexa, em nome de toda a tribo Min, agradecemos por salvar Serena. Guardaremos com certeza essa bondade em nossos corações. Louis não recusou o agradecimento. Então Pedro olhou para Serena e disse em voz grave: vamos. Devemos ir encontrar Pecons e os outros. Serena o ouviu e sorriu ao se despedir de Louis. Lord Louis, sentirei saudades de todos vocês. Diante disso, Louis não reagiu muito, apenas disse: se houver algo que você não consiga resolver, pode entrar em contato comigo. Farei o possível para ajudá-lo. Os três ficaram surpresos. Por um momento não souberam o que dizer. No fim, não recusaram a gentil oferta de uma figura tão importante. Entretanto, Dais Bonês, acompanhado pelos dois homens peixe e a sereia, chegou ao local onde o navio da 8ª Divisão dos Piratas do Barba Branca estava atracado. O comandante da 8ª Divisão, Namor, viu os parentes seguindo Dais Bonês completamente ilesos e soltou um suspiro de alívio. Então, um olhar de gratidão brilhou nos olhos do Homem-Tubarão. Muito obrigado, piratas do Arcanjo, por salvarem os cidadãos do Reino Ryugu, disse ele em voz grave. A Ilha dos Homens-Peixe não é apenas o território do Pops, mas também a minha cidade natal. Os Homens-Peixe de lá são todos da minha família. Portanto, espero poder encontrar esse arcanjo e expressar minha gratidão a ele pessoalmente. A isso, Dais Bonês respondeu em um tom extremamente frio. O capitão tem outros convidados para receber. Se você precisa vê-lo, posso informar a ele. Namor o ouviu com um olhar hesitante no rosto. No fim, ainda balançou a cabeça. Nesse caso, então vamos esquecer. Depois de ver o leão dourado em seu auge, uma ideia peculiar surgiu no coração de Namor: pedir ao arcanjo Louis que tratasse a doença de Pops. Mas a situação que o assassino acabará de descrever o fez suprimir temporariamente esse pensamento. Ele não podia, de forma alguma, deixar que o arcanjo ficasse com uma má impressão dos piratas do Barba Branca, fazendo com que seu Pops, que originalmente tinha uma chance de se recuperar, perdesse essa rara oportunidade. Então, Namor se virou e deu uma nova ordem aos membros de sua divisão: içar velas. Alvo: Ilha dos Homens-Peixe. Logo, o navio pirata com a bandeira dos piratas do Barba Branca içou as velas e rumou para a Ilha dos Homens-Peixe. Louis dobrou as asas e pousou lentamente em frente ao castelo, no Planalto do Rei. Então, uma marionete com aparência feminina empurrou o pesado portão, permitindo que Louis retornasse para dentro. O salão principal estava vazio naquele momento. A Judin e os outros já tinham ido ao Coliseu Corrida para lutar. Queen havia retornado ao dojo dentro do castelo e recomeçado seu treinamento intenso e interminável. Os outros também tinham seus próprios afazeres. Apenas Louis estava completamente livre. Louis sentou-se no sofá e mergulhou em pensamentos. Desde que curou Shiki, ele havia obtido 4 zons ancestrais e uma fruta misteriosa dele. Se essas frutas fossem distribuídas corretamente, não haveria problema em cultivar um poderoso executivo com uma recompensa de várias centenas de milhões de belis. Portanto, Louis estava pensando em como distribuir as frutas que havia obtido desta vez. Atualmente, as únicas pessoas de Louis que não haviam comido uma Akuma no Mi eram Goldberg, Hold e Gerd. Quanto a Kuina, permitir que alguém tão determinada a se tornar a maior espadachim do mundo comece uma Akuma no Mi seria, sem dúvida, um insulto. Embora os esforços atuais de Kuina não a tornassem necessariamente a maior espadachim do mundo no futuro, era certo que se ela comesse uma fruta, perderia completamente a chance de alcançá-la. Após um breve momento de reflexão, Louis ordenou que os bonecos recuperassem as 5 Akuma no Mi do armazém. Logo, 5 baús de tesouro contendo Akuma no Mi foram colocados à sua frente. O urso de cara curta, o leão das cavernas, o Carcharodontossauro, o Carnotauro e uma fruta desconhecida que Shiki havia apreendido de uma frota do governo mundial. Sem dúvida, essa fruta desconhecida era mais forte. Porque algo que os dragões celestiais valorizavam seria uma paramecia de alto nível ou uma zoomítica poderosa. E naquele momento, Louis estava mais inclinado a acreditar que se tratava de uma zoomítica que apenas o governo mundial conhecia.
pois paramecias poderosas eram extremamente raras, e os Cavaleiros de Deus e os 5 Anciões eram, em sua maioria, usuários de zoomítica. Excluindo essa desconhecida, entre as 4 frutas, o Carcharodontosaurus era sem dúvida o mais forte, seguido pelo Carnotaurus, depois o urso de cara curta, e o pior era o leão das cavernas. E esses 4 zoons ancestrais, se não houvesse surpresas, Goldberg e os outros provavelmente escolheriam os 3 primeiros. O leão das cavernas provavelmente seria ignorado. De repente, Louis lembrou que Doflamingo ainda poderia ter um depósito em Dressrosa para guardar Akuma no Mi e objetos de valor, e que o reino Tontata também parecia ter uma preciosa Akuma no Mi do tipo Paramecia e várias Akuma no Mi do tipo inseto raras. Então, Louis agiu imediatamente. No mar onde muitas ilhas haviam desabado, o navio pirata recolheu as velas e parou. Uma após a outra, grossas correntes de ferro foram baixadas do navio, caindo nas profundezas do mar. Sob a liderança de um grupo de piratas com trajes de mergulho, eles seguiram em linha reta para uma direção específica. O Shichibukai, a Nafuda, estava na proa, com as mãos agarradas ao parapeito e a testa franzida. Logo, um sinal específico foi transmitido pelas correntes de ferro. Os piratas a bordo, após receberem o sinal, acionaram o mecanismo de içamento e puxaram as correntes. Ao ver isso, a Nafuda respirou aliviado. Contanto que ele não fosse esmagado sob as ilhas no fundo do mar, tudo bem. Se Kaido fosse esmagado no fundo do oceano, seria realmente difícil. Com o passar do tempo, a figura presa pelas correntes de ferro também veio à tona. No dia seguinte, inúmeros jornal gaivotas partiram das diversas filiais da Agência Mundial de Notícias Econômicas, levando a notícia de tudo o que havia acontecido no dia anterior para todas as ilhas. Capítulo 176. Nas profundezas do Novo Mundo, a bordo do Moby Dick. Nesse momento, todos os comandantes de divisão e membros da tripulação olhavam para os cartazes de recompensa e jornais que tinham em mãos com expressões diversas, claramente cativados pelo conteúdo. No convés, o homem conhecido como o mais forte do mundo, Barba Branca, sentou-se em sua cadeira, inclinou a cabeça para trás e despejou um grande gole de saquê na boca. Em seguida, Barba Branca levou a mão ao canto da boca para limpar o líquido, com uma expressão de emoção no rosto. Você realmente conseguiu, Shiki. Você causou uma tempestade enorme no momento em que voltou. Nesse instante, a cena de Shiki o visitando ali, logo após escapar de Impel Down, surgiu na mente de Barba Branca. Inicialmente, Barba Branca pensou que Shiki desapareceria por um longo tempo. Mas quando menos esperava, Shiki retornou ao Novo Mundo sem aviso prévio e recuperou seu auge em um momento em que ninguém poderia ter reagido ou impedido. Essa reviravolta pegou até mesmo Barba Branca de surpresa. Não muito longe dali, Marco a Fênix desviou com grande dificuldade o olhar do jornal que tinha em mãos e o fixou em seu pai, com um brilho intenso nos olhos. Pai. Aquele cara, o Leão Dourado, realmente voltou ao seu auge com a ajuda daquele arcanjo. Vamos encontrar essa pessoa também. As palavras de Marco pareciam expressar os pensamentos de todos os piratas do Barba Branca. Todos os piratas que estavam absortos no conteúdo do jornal ergueram a cabeça, lançando olhares expectantes para Barba Branca. É isso aí, pai. Até mesmo um cara em um estado tão deplorável quanto o Leão Dourado poderia ser completamente restaurado. A condição do Pops definitivamente pode ser curada. Isso mesmo. O estado de saúde do Pops é muito melhor do que o do Leão Dourado. Os piratas se lembravam claramente de que quando Shiki, o Leão Dourado, chegou ao Moby Dick após escapar da grande prisão submarina, todos eles viram o quão terrível era seu estado, muito mais do que qualquer outro pirata no mar sabia. Ao ouvir isso, Barba Branca interrompeu o movimento de servir saque à boca e olhou fixamente para seus filhos tolos, liderados por Marco. Vocês são todos idiotas? Os piratas ficaram um pouco confusos. Ao ver isso, Barba Branca balançou a cabeça e então falou num tom estranho. Eu sou o homem mais forte, Barba Branca. Mesmo velho, ainda sou o mais forte. Não preciso procurar um pirralho que nem cresceu completamente para me tratar. Os piratas se entreolharam desejando falar, mas se contendo. Os vários comandantes de divisão inconscientemente deram um passo à frente, querendo falar novamente, mas foram detidos pelo olhar furioso de Barba Branca e não tiveram escolha a não ser engolir as palavras. Por um instante, os rostos de todos os piratas no convés ficaram incomparavelmente sombrios. Ao ver isso, Barba Branca suspirou baixinho. Nem ele mesmo acreditava nas palavras que acabará de dizer. Ele conhecia bem sua própria condição física. Em poucos anos, provavelmente só conseguiria usar aqui do armamento e aqui da observação. Mas não havia nada que pudesse fazer. Ele não era como aquele cara, Shiki, que já estava num ponto em que quase não tinha mais nada. Shiki, sem nada a perder, poderia apostar que o arcanjo não lhe tiraria a vida. Mas não podia. Se morresse na mesa de cirurgia, seus filhos perderiam seu protetor. A maldade do mundo exterior inundaria a região. Portanto, Barba Branca preferiu ser mais cauteloso, manter tudo como estava, até que seus filhos crescessem. Pensando nisso, Barba Branca mais uma vez encheu a boca com um grande gole de saquê. No entanto, essa ação pareceu irritar as enfermeiras próximas, que estavam vestidas com uniformes de enfermeira e meias com estampa de leopardo. Ei, pai, o que você pensa que está fazendo? Não lhe dissemos que, na sua condição, você não pode mais tocar em bebidas alcoólicas ou mulheres. Ao ouvir isso, o gesto de Barba Branca de beber parou. Mas logo em seguida, ele sorriu e respondeu, é mesmo. Então vou desistir das mulheres. É impossível não beber, então vou desistir das mulheres. Não é como se eu tivesse interesse nelas mesmo. Então, Barba Branca despejou mais um grande gole de saquê na boca. É o Bath.
Dory, que tinha mais de 20 metros de altura, uma longa barba e estava coberto de bandagens, ergueu abruptamente a cabeça. Olhou com uma expressão perplexa para os gigantes que se reuniam ao seu redor. Quem é o Leão Dourado? Logo, alguém por perto lhe deu a resposta. Ele parece ser um pirata que dominou o Novo Mundo não faz muito tempo. Ele consegue fazer navios e ilhas flutuarem. Também é conhecido como o Almirante Pirata. Mais tarde, ele foi preso por atacar o quartel-general da Marinha, mas escapou recentemente. Eu não imaginava que ele voltaria aos mares num piscar de olhos. Perto dali, Brody, igualmente machucado e com hematomas, soltou uma risada estranha. Cababababa. Ele consegue fazer ilhas voarem? Que habilidade assustadora. Ele quase pode ser comparado ao Louis. Ao ouvirem essas palavras, os vários gigantes próximos que não conheciam Louis trocaram olhares. Essa é a pessoa mais próxima dos 3 lutadores de elite? Jed e Goldberg estão sob o comando dele, certo? A isso, Dory respondeu com uma risada. É verdade. Louis tem apenas 15 anos, mas já está no auge da força. 15 anos? Os membros dos piratas guerreiros gigantes ficaram surpresos. Mesmo entre os humanos, 15 anos é só uma criança, não é? Ele é o mesmo tipo de pessoa que aquela mulher? Diante disso, Dory e Brody se entreolharam e sorriram. É verdade. Mas Louis é uma pessoa gentil muito melhor do que ela. Nesse instante, uma voz envelhecida soou dos pés dos gigantes. Ei, do que você está falando? O grupo olhou na direção da voz. Um homem de chapéu cônico, com cabelos longos e grisalhos, barba e uma cicatriz de queimadura no canto do olho, os encarava com uma expressão surpresa. É você, Yamakagi. As notícias dizem que o Leão de Ouro voltou ao mar e já recuperou sua melhor forma graças ao tratamento de Louis. Shiki, o homem do chapéu cônico, o ouviu e ergueu uma sobrancelha com grande interesse. Aquele cara também voltou para o mar? Então, ele saltou ou aterrissou diretamente na palma da mão de um gigante e leu atentamente o conteúdo do jornal. Após um longo tempo, ele ergueu lentamente o olhar, com uma expressão significativa no rosto. Louis, aquele de quem Shanks falou, o filho dos meus amigos de Birka. Pensar que ele é tão excepcional. Eu realmente quero conhecê-lo. Mar do Leste, Vila Fuxa. Na taverna, um grupo de cidadãos, enquanto bebiam, folheava os jornais que tinham em mãos. Era evidente que o conteúdo dos jornais era de grande preocupação para eles. Aquele leão dourado aterrorizante reapareceu? O que esses fuzileiros navais estão fazendo? Mas esse arcanjo, ele parece ser a pessoa que veio aqui com Shanks e os outros naquela época. Não há dúvidas. Nunca vou esquecer aquele rosto. Após confirmarem que suas memórias não estavam erradas, o grupo começou a discutir animadamente. A proprietária de cabelos verdes, enquanto limpava um copo, tinha uma expressão preocupada no rosto. Aquele garoto. Ouvi dizer que ele causou perdas consideráveis para os fuzileiros navais e o governo mundial. É verdade. Ouvi dizer que mais de um vice-almirante foi morto e que até 2 almirantes ficaram feridos. Na encosta da montanha, um homem corpulento, com porte de urso pardo, vestindo uma camisa florida e bermuda, com as têmporas grisalhas, olhava para o jornal em sua mão, com uma expressão grave. Shiki, seu desgraçado, você realmente ousou colocar sua vida nas mãos de outra pessoa? Ao lado dele, 2 meninos machucados e inchados espiaram com cuidado, olhando secretamente para o jornal na mão do velho. Vovô, o que diz este jornal? O herói fuzileiro naval Garp ficou surpreso. Olhou com uma expressão complexa para o neto, que encarava o papel com um rosto inexpressivo. Será que fui muito duro com ele? Para torná-lo um fuzileiro naval glorioso, tenho forçado a treinar a tal ponto que ele nem consegue mais ler. Ao pensar nisso, a expressão de Garp suavizou-se consideravelmente. Ele sorriu e explicou aos seus 2 netos, um dos quais estava perplexo e o outro fingindo não se importar. Não é nada. Apenas um cara da velha guarda que foi derrotado por Roger, reaparecendo. O menino de cabelos negros e sardas ouviu o nome Roger, e uma expressão complexa surgiu em seu rosto. Perto dali, a criança de chapéu de palha com uma cicatriz sob o olho ouviu, e seus olhos brilharam. Um cara derrotado pelo rei dos piratas? Garpo ouviu e assentiu. Isso mesmo. Ace Luffy, relíquias da velha, era como ele. No futuro, caberá aos fuzileiros navais da nova geração como você derrotá-los. No entanto, ao ouvir essas palavras, os 2 ao seu redor mudaram instantaneamente de expressão, desviando o olhar decisivamente como se não tivessem ouvido nada. As veias saltaram na testa de Garp, e todo o seu ser tornou-se terrivelmente sombrio. Como eu pensava, a surra que levei agora foi muito leve. Mar do Oeste, no coração da região das flores. Bashu, Vale da Flor de Pêssego. Uma figura alta e corpulenta com asas negras como azeviche e rosto envelhecido, conduzindo uma figura relativamente mais baixa e esguia que também possuía asas negras. Desceu lentamente. Em meio à fina poeira, a figura do tamanho de uma montanha ergueu lentamente a cabeça, olhando para o enorme e profundo buraco que havia sido aberto na parede da montanha décadas atrás. Com um baque surdo, as figuras escuras e enormes espalhadas pelo vale despertaram instantaneamente. Abriram seus olhos verdes e olhosos e rapidamente se dirigiram para a origem do som. Logo, dezenas de cães gigantes, cada um com vários metros de altura e coberto de pelos amarelos, correram para o local do impacto. A matilha de cães gigantes olhou para as estranhas figuras escuras e todos se aproximaram, seus dentes brancos como osso e garras afiadas tornando-se negros instantaneamente. Logo, uma após a outra, figuras corpulentas chegaram, cercando os 2 estranhos. Depois de um tempo, um bucaneiro de meia-idade com cabelos grisalhos olhou fixamente com os olhos arregalados e chamou hesitante. Irmão Amit? Amit ouviu, desviou o olhar do enorme buraco e olhou na direção do chamado. Faz um tempo, respondeu com a voz extremamente rouca. O bucaneiro de meia-idade o ouviu, e um semblante de alegria surgiu em seu rosto. Então, ordenou aos membros do clã e aos cães gigantes que baixassem a guarda.
Rapidamente avançou, agarrou uma das mãos de Amit e o arrastou para o fundo do vale. Deixada para trás, a mulher de longos cabelos brancos, pele morena e um rosto belo, porém incomparavelmente sombrio, viu isso. Ergueu uma sobrancelha e caminhou atrás deles. Dentro da enorme casa de madeira, o velho, que havia perdido todo o cabelo e estava magro como um esqueleto, tremeu ao se levantar e se aproximar de Amit. Estendeu uma mão enrugada coberta de manchas da idade, e acariciou o rosto de Amit, que já não era jovem. Você também envelheceu, pirralho. Amit permaneceu em silêncio como sempre. Ele apenas estendeu a mão e puxou a mulher, que estava parada quietinha ao seu lado, para perto dele. A mulher da raça lunariana viu isso e, abandonando sua expressão sombria e fria, lançou um olhar respeitoso ao velho à sua frente. Meu nome é Asmodai. Sou neta de Amit. Então a mulher, que aparentava ter cerca de 30 anos e se chamava Asmodai, pegou o último jornal e o colocou na frente do homem incrivelmente idoso. Desta vez, viemos conversar com a raça bucaneiro sobre a entrada conjunta no Novo Mundo. Capítulo 177. Dressrosa, Planalto do Rei. Um dia depois, Louis estava novamente sentado no salão principal. Ao contrário do dia anterior, agora havia um baú de madeira contendo uma Akuma no Mi sobre a mesa, junto com o jornal. Essa Akuma no Mi extra era a fruta da neve, do tipo Logia, que Louis encontrou ao limpar o armazém de Doflamingo. Era a fruta que originalmente deveria ter sido comida por Monet, que fora executada por Dais Bonês. Na opinião da maioria, era considerada uma versão inferior da fruta do gelo, também do tipo Logia. Talvez essa fruta tivesse acabado de chegar às mãos de Doflamingo e ele não tivesse tido tempo de entregá-la a Monet, ou talvez houvesse algum outro motivo. Mas em todo caso, essa fruta agora pertencia a Louis e foi colocada sobre a mesa. Quanto à morada do reino Tontata, Louis também fora até lá. Embora tivesse descoberto o pequeno povo, não encontraram um caminho adequado para entrar em sua casa, e não queria simplesmente destruí-la. Então teve que desistir por enquanto. Louis olhou para 6 caixas de madeira à sua frente e mais uma vez mergulhou em pensamentos. Antes que percebesse, o número de Akuma no Mi poderosas em sua posse já havia ultrapassado o número de executivos sem habilidade sob seu comando. Isso fez refletir novamente que, como esperado, extorquir os poderosos era a maneira mais rápida de conseguir dinheiro. Enquanto Louis refletia, as pesadas portas se abriram novamente. Os vários gigantes que haviam sido convocados por Louis, após retornarem aos seus aposentos para se lavarem, entraram um após o outro e sentaram-se diante dele. Capitã, a senhora nos chamou para tratar de algum novo acordo? Assim que se sentou, Gerd perguntou com uma expressão confusa no rosto. Perto dali, Goldberg e Hold também trocaram olhares inquisitivos. Diante disso, a Judin olhou inconscientemente para a mesa e notou as 6 caixas de madeira dispostas casualmente sobre ela. Será que isto? A Judin olhou para Louis, tendo uma vaga ideia do porquê de ele os ter chamado ali. Logo, as próximas palavras de Louis transformaram a suspeita de Judin em realidade. Gerd, Hold e Goldberg. Vocês 3 já pensaram em se tornar usuários de habilidades, em usar o poder de uma Akuma no Mi para se tornarem mais fortes? Ao ouvirem essas palavras, os 3 ficaram atônitos. Não eram tolos. O significado por trás das palavras de Louis era óbvio. No caminho, haviam discutido por que Louis poderia tê-los chamado e formulado várias hipóteses. Mas essa possibilidade era a única que não haviam considerado. Após um instante, Gerd foi a primeira a reagir. Capitã, quer dizer? Perguntou ela hesitante, querendo confirmar. Diante disso, Louis apontou para as frutas do diabo sobre a mesa e respondeu com um sorriso. É exatamente como você está pensando. Estou distribuindo frutas do diabo para você. O grupo seguiu o dedo dele e viu os 6 baús de madeira sobre a mesa. Suas expressões mudaram mais uma vez. O quê? Nenhum de vocês quer usar uma Akuma no Mi para ficar mais forte? Perguntou Louis com um sorriso, observando suas expressões. Não é isso, vários deles balançaram a cabeça negativamente e então falaram com expressões sérias, querendo dizer algo. É só que, no entanto, Louis os interrompeu. Nesse caso, cada um de vocês escolha uma. Da esquerda para a direita, temos uma fruta desconhecida, a fruta da neve do tipo Logia, a fruta do Carcharodontosaurus, a fruta do Carnotaurus, a fruta do urso de cara curta e a fruta do leão das cavernas. Muito bem, quem é o primeiro? Dito isso, Louis recostou-se no sofá e esperou em silêncio que os 3 escolhessem. Gerd e os outros se entreolharam. No fim, aceitaram o presente de Louis. Hold, você escolhe primeiro, disse Gerd colocando uma das mãos no quadril dela, com um leve sorriso em seu belo e sereno rosto. Perto dali, Goldberg, um pouco rechonchudo, assentiu em total concordância. É isso mesmo. Hold, você é o mais fraco entre nós. Você deveria compensar isso e melhorar sua força o mais rápido possível. Embora Gerd e Goldberg tivessem seus pequenos problemas com Hold no dia a dia, acreditando que comparado a Loki, Hold era a verdadeira vergonha de Elbaf, naquele momento, ambos deram a Hold a oportunidade de escolher uma fruta poderosa e se tornar mais forte. Ao ouvir isso, Hold olhou inconscientemente para os 2 e por um instante não soube o que dizer. Mas diante de suas expressões sérias, acabou não proferindo nenhuma palavra de recusa. Sob o olhar dos outros, ele se abaixou, estendeu a mão em direção à mesa e com 2 dedos, beliscou a fruta que representava o Carnotauro. Louis viu isso e ergueu uma sobrancelha. Ele conseguia entender Hold não ter escolhido a fruta desconhecida ou a fruta da neve, mas ele havia até mesmo deixado passar o Carcharodontosaurus. Sob o olhar de todos, Hold, como se temesse se arrepender, beliscou a fruta, ergueu-a e a jogou diretamente na boca. Talvez devido à enorme diferença de tamanho entre uma Akuma no Mi gigante e uma Akuma no Mi comum, Hold não sentiu o odor fétido que se dizia ser comparável ao de excremento. A fruta pareceu derreter em sua boca, e um novo poder começou a se formar em seu corpo.
Hold fechou os olhos e, com sua força de vontade, ativou esse poder. No instante seguinte, seu corpo expandiu-se gradualmente como se fosse um balão sendo inflado. Suas pernas transformaram-se em membros digitígrados. Um par de chifres curtos brotou do topo de sua cabeça e uma cauda longa e grossa estendeu-se de sua traseira. O corpo de Hold expandiu-se gradualmente até se aproximar do teto, bloqueando a luz suave. Seu crânio deformou-se rapidamente, projetando-se para frente, e uma densa fileira de presas cresceu em seu interior. Jed e os outros olharam para cima inconscientemente, mas não conseguiram ter uma visão clara do dinossauro gigante que parecia capaz de engolir um gigante inteiro com facilidade. Isto é demasiado grande. Um lampejo de espanto brilhou nos olhos de Louis. O Carnotauro em que Hold havia se transformado era muito maior do que um de verdade. Embora não pudesse ser comparado à forma de dragão de Kaido, ainda era um gigante da classe dos 100 metros. Não muito longe dali, a Judin olhou para a pele morena em que Hold havia se transformado, e seu rosto se fechou como se tivesse comido um limão. Seu dragão azul artificial era perfeito em todos os aspectos, exceto pelas escamas que eram rosas. Para um gigante de Elbaf, transformar-se naquilo era quase uma morte social. A transformação de Hold causou grande comoção, perturbando todos que estavam espalhados pelo local e fazendo com que corressem para o salão principal para ver o que havia acontecido. Ao chegarem e se depararem com a cena, ficaram não apenas profundamente chocados, mas também compreenderam o que estava acontecendo. Logo, Hold reprimiu o impulso de testar suas próprias habilidades e voltou à sua forma original. Então, com um semblante animado, olhou para seus diversos parceiros e para seu capitão, expressando sua gratidão. Nesse instante, Uta desceu nadando do parapeito do segundo andar, sentou-se habilmente no ombro de Louis e voltou à sua forma humana enquanto se encostava na cabeça dele. Gigantes já são enormes e depois de se transformarem em um dinossauro que também é enorme, é como uma montanha nesse momento. Os olhos roxos de Uta brilharam com curiosidade, e ela pareceu extremamente interessada. Embora sua Akuma no Mi do tipo sereia fosse uma zoa mítica, seu corpo transformado não aumentava de tamanho, pois a própria sereia tinha aproximadamente o mesmo tamanho que um humano normal, e a Akuma no Mi do Vendigo de Helena era mais ou menos do mesmo tipo. Nos mitos e lendas, o Vendigo não era uma besta mítica muito grande. Portanto, mesmo quando Helena se transformava em sua forma bestial maior, ela tinha menos de 10 metros de altura, sendo até 7 ou 8 metros mais baixa que Jed. A chegada de Uta não interferiu nos eventos que se seguiram. Logo chegou a vez de Jed dar um passo à frente. Ela estendeu 2 dedos em direção à mesa. No entanto, para surpresa de todos, Jed escolheu a fruta leão das cavernas, que Louis achava que ninguém escolheria. Ao ver isso, Louis não pôde deixar de lembrá-la. Jed, você tem certeza de que não quer reconsiderar as outras frutas? Embora o leão das cavernas seja uma zoa ancestral, ainda é bem mais fraco que o Carcharodontosaurus, a fruta da neve e aquela fruta desconhecida. Diante disso, Jed sorriu radiante. Não precisa, capitão. Eu escolho o leão das cavernas. Com isso, Jed ergueu os dedos e jogou a fruta na boca. Perto dali, Goldberg viu isso e também deu um passo lento para a frente. Ele estendeu os 2 dedos diretamente para a fruta urso de cara curta. Comparado a um dinossauro, eu prefiro esta fruta urso de cara curta. O maior urso da antiguidade. Combina muito bem com o meu epíteto, montanha escudo. Dito isso, Goldberg também jogou a fruta na boca e a engoliu de uma só vez. No instante seguinte, Jed e Goldberg, após confirmarem o ambiente ao redor, também iniciaram sua primeira transformação no salão principal. Suas formas mudaram rapidamente. Uma a uma mechas de pelo, garras afiadas e presas irromperam de suas bocas enquanto seus corpos se transformavam gradualmente em formas bestiais. Em pouco tempo, as figuras de Jed e Goldberg foram desaparecendo gradualmente, substituídas por um leão das cavernas gigante e um urso enorme, do tamanho de uma montanha. Capítulo 178. Dentro do salão principal do castelo, Jed, transformado em um leão das cavernas gigante, e Goldberg, transformado em um urso gigante, permaneceram em suas formas bestiais. Como membros da raça dos gigantes, eles sentiam o poder pulsando incessantemente das profundezas de seus corpos, e um brilho de excitação reluziu em seus enormes olhos bestiais. Então é esse o aumento de poder que uma zoa ancestral proporciona? É simplesmente impressionante. Poder inacreditável. Sinto que comer uma fruta do diabo me deu um impulso maior do que 10 anos de treino árduo. No corredor do segundo andar do salão, Queen olhou para as 2 bestas gigantes. Após confirmar suas identidades, ela respirou aliviada. Embanhou sua vado Ishimonji, virou-se e voltou para seu próprio dojo. Do outro lado, junto a Grade e Helena, vestida com roupas casuais de casa e com os cabelos brancos soltos, observava as 2 feras gigantes, um gato e um urso, com grande interesse. Tão grande. Ao lado dela, o irmão e a irmã, que haviam começado a baixar a guarda sob a gentil ofensiva de Helena e gradualmente tomavam a iniciativa de compreender o ambiente ao redor, ficaram boquiabertos. Não que nunca tivessem visto um usuário de zoa ancestral se transformar, mas era a primeira vez que viam um tão grande. De repente, Helena, que estava observando as bestas gigantes, perguntou casualmente: Uchi Peijuan, a forma bestial de Anafuda é desse tamanho? Ao ouvir isso, Uchi não reagiu por um instante e inconscientemente balançou a cabeça. Não isso, mas logo Uchi reagiu. Seus olhos se arregalaram e ela levou as mãos à boca, que estava coberta por uma máscara azul. Perto dali, Peijuan respondeu sem pensar: não. As transformações desses caras são exageradas demais. Peijuan também reagiu e olhou para cima, aterrorizado, querendo ver a expressão no rosto de Helena. No entanto, Helena não estava olhando para eles. Seu olhar ainda estava fixo nas bestas gigantes à sua frente. Essa situação deixou Uchi e Peijuan com expressões estranhas, seus corações emaranhados. Os 2 irmãos, parados bem ao lado de Helena, começaram a se comunicar com os olhos.
Ela ouviu isso ou não? Não vamos nos calar, vamos. Com certeza devemos correr. No entanto, a voz de Helena soou novamente, interrompendo a conversa. Vamos descer e dar uma olhada. A conversa de Uchi e seu irmão foi interrompida. Eles ficaram olhando fixamente e imóveis no mesmo lugar, mas depois de um instante voltaram a segui-la. Logo em seguida, Jed e Goldberg voltaram às suas formas originais e mostraram a Lui um olhar de gratidão comovida. Capitão, jamais esqueceremos dessa gentileza. Não é nada. Se você ficar mais forte, é o mesmo que eu ficar mais forte também. Lui não teve uma reação específica a isso. Como capitão, fortalecer seus subordinados era algo que ele deveria fazer. Além disso, com Jed e os outros mais fortes, havia mais coisas que Lui poderia fazer. Depois, Jed e os outros trocaram olhares e disseram em uníssono: vamos para o deserto para sentir esse poder. O capitão quer vir conosco. Não, podem ir na frente. Tenho outras coisas para fazer, respondeu Lui, recusando educadamente. Ah, e cuidado para não destruir aquele campo de flores. Ele se lembrou de que, quando chegaram a Dressrosa, Uta havia dito que gostava muito daquele campo de flores. Perto dali, Uta ouviu isso, e o sorriso em seu rosto se alargou ainda mais. Jed e os outros assentiram com a cabeça e se viraram para sair. A Judin, vendo isso, naturalmente o seguiu. Nesse instante, a voz grave de Helena veio de trás, chamando as duas crianças. Esperem. Vocês duas venham conosco. A Judin e os outros congelaram, e algumas lembranças não muito agradáveis vieram à tona subconscientemente em suas mentes. Todos inconscientemente olharam para baixo e viram Helena, guiando as duas crianças pequenas, levantar lentamente a cabeça e dar-lhes um sorriso gentil. Certo. Jed não pensou muito, abaixou-se e estendeu a palma da mão em direção a Helena e as duas crianças, gesticulando para que subissem. Embora a lembrança de terem sido espancados por Helena não fosse agradável, agora que haviam comido Akuma no Mi, queriam entender completamente sua força atual, e uma batalha era sem dúvida a maneira mais adequada. Além disso, agora que os três haviam comido Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral e sua força havia aumentado consideravelmente, não havia como perderem tão miseravelmente quanto antes, certo? Jed olhou para o rosto de Helena, que sorria gentilmente, e uma ideia ousada surgiu em seu coração. Talvez tenhamos até uma chance de transformar a derrota em vitória? E Helena ignorou as expressões estranhas dos gigantes e conduziu as duas crianças para a palma da mão de Jed. A propósito, por que tínhamos que inventar você? Ao lado de Helena, Uchi cruzou os braços e resmungou com um olhar fulminante. Perto dali, Peijuan coçava a cabeça, com dor de cabeça e uma expressão preocupada no rosto. Ele puxou a manga de Uchi. Abaixa a voz, maninha. Você precisa entender a nossa situação. Diante disso, Helena sorriu, estendeu uma mão delicada e acariciou a cabeça de Uchi. Porque é perigoso deixá-la no castelo. Lembra daquelas coisas que pareciam pessoas? Elas são muito perigosas. Ao ouvirem essas palavras, os rostos de Uchi e Peijuan instantaneamente se tornaram estranhos. Ambas se lembraram daquelas coisas que à primeira vista pareciam lindas garotas, mas após uma inspeção mais detalhada, claramente não eram humanas e emanavam uma sensação aterradora. Uchi recuou discretamente e reclamou novamente. Por que você tinha que fazer uma garota se lembrar dessas coisas? Diante disso, Helena sorriu e não disse nada. Ao ver isso, Jer baixou a cabeça, sorrindo enquanto os avaliava. Vocês dois são os novos aprendizes dos piratas do arcanjo? Vocês são inesperadamente fofos. As palavras de Jed fizeram Uchi e Peijuan congelarem, e então eles pareceram confusos. Perto dali, Hold também inclinou a cabeça, revelando um sorriso que irritou um pouco Uchi. Agora temos aprendizes em nosso navio? Isso é ótimo. Finalmente posso me livrar do título de mais fraco. Desde quando nos juntamos a vocês? E o que diabos é um aprendiz? Não ousem nos rotular assim. Uchi cerrou os punhos, protestando veementemente. Ao lado dela, a garota de 11 anos, que era a primeira da fila, olhava fixamente com olhos sem vida, sem a menor vontade de reclamar. Diante disso, Helena pressionou a cabeça de Uchi e lançou a Jed um olhar de desculpas. Essas duas crianças, provavelmente foram confiadas a Kaido por Anafuda, mas devido a um acidente, eu as encontrei. Essa foi a conclusão a que Helena chegou após confirmar que as duas crianças eram de Anafuda e combinar essa informação com o que ela já sabia. Pela urgência de Anafuda em tentar agarrar a nuvem de chamas, não parecia que ele estivesse abandonando seus filhos. Anafuda havia sido informado por Kaido sobre a existência dela e deixado claro que ela era irmã de Yamato. Isso demonstrava que seu relacionamento com Kaido era muito bom. No fim, quando viu Kaido cair no mar, por causa da identidade dela, ele confiou nela, deixou seus filhos e se voltou para resgatar Kaido. Todas essas informações levaram Helena a deduzir que Anafuda havia confiado seus filhos, junto com um baú de tesouro, a Kaido. Não era possível que Kaido tivesse atacado Anafuda, roubado um baú de tesouro e duas crianças. E que Anafuda ainda estivesse tão ansioso para resgatá-lo depois de vê-lo cair no mar, certo? Uchi e Peijuan ouviram isso e suas expressões congelaram, questionando a própria existência naquele vento frio. Estamos perdidos. Jed e os outros ficaram surpresos, e então olharam para Uchi e Peijuan com grande interesse. Então, eles são os filhos de um Shichibukai. Pensávamos que fossem aprendizes que você trouxe de volta. Espere, os Shichibukai não são usados pelo governo mundial para contrabalançar aqueles 3 monstros de nível superior? Porque um deles seria amigo do Kaido. Hold percebeu que algo estava errado e ficou boquiaberto. Provavelmente um espião ou algo assim? Goldberg colocou seu canabo no ombro, esfregando o queixo. Do outro lado, a Judin cruzou os braços, olhando pensativamente para os dois pirralhos perplexos. Nesse caso, senhorita Helena vai ficar com eles? A isso Helena respondeu com um sorriso. Planejamos esperar que Anafuda volte a Dressrosa e então, deixá-lo levar Uchi e Peijuan de volta. É? Vão levá-las de volta?
Ao ouvir isso, Uchi e Pei-Juan imediatamente voltaram a si e perguntaram inconscientemente, vocês não vão nos matar? Ou nos trocar por uma grande quantidade de belis? Uchi inclinou a cabeça e perguntou de uma forma que parecia muito ingênua. Diante disso, Helena ergueu uma sobrancelha. Não temos nenhuma rixa com aquele cara do Anafuda. Mesmo se tivéssemos, não descontaríamos em vocês, crianças. Então não precisam ter tanto medo. Se eu quisesse matar o pai de vocês, não precisaria usar vocês dois para ameaçá-lo. Ao ouvir isso, Uchi simplesmente abandonou sua atuação, colocou as mãos na cintura e disse, franzindo a testa. Hã? Ele é muito forte, sabia? E Helena não respondeu diretamente, mas cruzou um braço, acariciou o queixo com o outro e assumiu uma pose pensativa. É mesmo? Gostaria de saber como ele se compara àquele outro Shichibukai que matei com um golpe casual não faz muito tempo, do Flamingo. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Uchi tornou-se artificial, mas ela ainda respondeu sem demonstrar qualquer fraqueza. Meu pai é muito mais forte do que alguns Mingo. Perto dali, Pei-Juan se sentia péssimo. Ele puxou a manga de Uchi sem ânimo. Já chega, maninha. Perto do portão na base do Planalto do Rei, e Helena, que optara por uma mudança e não usava armadura, exalou lentamente um sopro de ar gélido. Imediatamente depois, a pele de seu rosto desapareceu, substituída por uma brancura ossuda, e um par de chifres grotescos e retorcidos brotou de sua cabeça. Então, sua figura cresceu um pouco, e um frio a envolveu, forjando uma espessa armadura de cristal de gelo em seu corpo. No instante seguinte, o pesado portão se abriu lentamente. A luz do sol incidiu sobre o crânio branco como o osso do veado. Ao lado dela, Uchi viu isso e reclamou. Você vai assustar as crianças desse jeito. Ao ver isso, a Pei-Juan discretamente se aproximou um pouco mais de Uchi. Bonk. E Helena, em sua forma híbrida de besta, ouviu o som e deu uma pancada na cabeça de Uchi. Ai! Com dor, lágrimas brotaram nos olhos de Uchi enquanto ela se agachava, segurando a cabeça. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.